Boa tarde, segundo ano. Então vamos lá para a nossa aula de ciências. Hoje a nossa aula de ciências vai ser bem interessante. Nós vamos fazer lá na página 23 do nosso livro, ok? Do livro didático. Então pega lá o livro didático, página 23, coloque a data de hoje, hoje é dia 25, ok? Na última aula nós estávamos falando sobre as partes das plantas. E agora a gente vai falar sobre as plantas precisam de água. Lembra daquela experiência que a gente fez com feijão? O feijão que a gente não colocou água, ele não se desenvolveu. Mas o feijão que a gente regou e sempre estava ali vendo se ele estava úmido, ele foi crescendo e se desenvolvendo, não é mesmo? Isso acontece muito nas plantas. As plantas, elas precisam de água e precisam de energia para sobreviver, assim como nós. Nós também precisamos de energia para o nosso corpo continuar andando, continuar pensando, né? E essa energia a gente ganha ela através do quê? Quando a gente se alimenta, quando a gente come. E a gente também precisa de água, né? Se a gente ficar sem água, a gente morre. As plantas funcionam da mesma forma. Elas precisam de energia que elas vão tirar do alimento delas, que eu já vou explicar, e também da água, né? Então, lembra que a gente falou? Uma planta, ela tem as raízes que ficam lá embaixo da terra, né? Elas ficam subterrâneas e ela ajuda a deixar aquela planta bem fixada ali naquele lugar. E é através da raiz que ela absorve a água que tem ali naquela terra, absorve os nutrientes que tem ali naquela terra, que faz ela se alimentar e ter energia para continuar crescendo. Isso quem faz é a raiz. A raiz suga esse nutriente, suga essa água que tem ali debaixo da terra, né? E aí, essa raiz, depois que ela sugou esses nutrientes e sugou a água, ela vai mandar para onde? Para o caule, que é aquele cabinho, às vezes, de uma planta ou da árvore, que dá sustentação para aquela planta. Então, o caule, além dele dar sustentação, ou seja, deixar ele em pé, aquela planta, ou deixar a planta naquele formato, ele vai fazer com que essa água e esse alimento que foi pego ali na terra seja distribuído por toda a planta. Então, o caule tem essa função. A raiz pega os nutrientes e a água da terra e manda para o caule. O caule vai distribuir por toda a planta, ok? Pelas folhas, né? E as folhas, geralmente, elas são verdes e têm esses tamanhos variados, né? Tem algumas folhas que são bem grandes, como a da bananeira, outras que são bem pequenininhas. E é através das folhas que as plantas vão perder essa água. Ou seja, a gente não transpira, quando a gente corre muito, a gente não soa. A gente está transpirando a água que a gente bebeu, querendo ou não, está saindo do nosso corpo, né? Acontece o mesmo com a planta. Ela precisa da água para ela sobreviver, e aí, quando não é mais necessário, ela vai mandar para fora através das folhas, ok? Olha que legal que tem aqui, ó. Aqui tem uma pessoa regando essa planta que vai cair no solo. Quem é que vai pegar essa água e os nutrientes que está aqui na terra? A raiz. E a raiz vai mandar para onde? Para o caule. O caule vai enviar para toda a planta, vai distribuir para toda a planta os nutrientes, né, o alimento necessário para essa planta sobreviver e a água. E aí, através das folhas, vai ser eliminado de volta essa água. Mas como que é eliminada essa água? Através de gota? Não, através de um vapor. Então a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. Ela faz um vapor, ela some em forma de vapor, né? Como se fosse um vento que a gente não enxerga, ok? Beleza, pessoal? Vamos para a página 24. Na página 24, ele vai falar que as plantas se alimentam e respiram. Uma planta tem nariz? Não, uma planta não tem nariz, mas ela também faz a respiração, ela também se alimenta e respira. Como que ela se alimenta? Através da raiz, que vai pegar lá da terra os nutrientes necessários para ela sobreviver, né? E como que ela respira? A planta tem uma respiração que chama fotossíntese. Ah, palavra engraçada, né? Chama fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é como se fosse assim, ó. Antes de eu explicar o que é fotossíntese, deixa eu perguntar.
Você já viu, você acha que uma planta consegue sobreviver sem a luz do sol? O que uma planta precisa para ela sobreviver? Ela precisa de energia, né? Que no caso é o seu alimento, ela precisa de água e ela também precisa de luz. Se não tiver luz do sol, ela morre, ok? É bem importante ter a luz do sol. Se ela ficar num lugar bem escuro, onde sempre é tudo fechado e bem escuro, uma caverna, por exemplo, existe uma grande probabilidade dela morrer logo, né? Então, ela precisa de luz do sol também. É bem importante para ela sobreviver. Porque é através da luz do sol que ela vai fazer essa respiração que a gente vai chamar de fotossíntese. E é a fotossíntese que deixa a nossa planta verdinha. Porque a luz do sol vai bater nessa planta e ela vai fazer, a luz do sol, né, vai fazer com que haja essa produção de fotossíntese. E como que acontece? Então, vamos lá. As plantas, elas são capazes de transformar o gás carbônico, que é um dos gases que estão presentes no ar. Então, para a gente respirar, o gás que está aqui no ar, que a gente não vê, ele já tem que ter sido transformado. Quem faz a transformação desse ar para a gente respirar, que é o oxigênio que a gente respira, são as folhas das árvores, né? E também as algas do mar. Eles fazem essa transformação. Eles pegam o gás carbônico, né? E transformam em oxigênio. Como que transforma em oxigênio? Então, olha ali, o livro está explicando que a água tem um açúcar chamado glicose, que serve de alimento para quê? Para a planta. E essa transformação precisa de luz, né? E recebe o nome de fotossíntese. Então, é através da fotossíntese, ou seja, através da luz do sol que bate ali na minha folhinha da minha árvore, que ela vai fazer com que esse gás carbônico vire oxigênio para a gente respirar. Então, você acredita que se um dia a gente arrancar todas as árvores do planeta e todas as algas do mar, a gente não vai conseguir sobreviver porque não vai ter como respirar? Porque não tem quem faça essa troca do gás carbônico para o oxigênio para que a gente possa respirar. Quem faz isso é as nossas plantas, ok? Então, olha ali, observe na ilustração ao lado que além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos, né? Para nós. Tem um QR Code ali, deem uma olhadinha que é bem legal esse QR Code, é um videozinho bem legal. Então, ali ele tem, ó, o que acontece? A luz solar vai entrar em contato com a nossa folha, né? E o gás oxigênio vai sair da folha. Então, ó, entrou aqui o gás carbônico e saiu o oxigênio. Entrou o gás carbônico, que vem do ar, e saiu o oxigênio. Bateu a luz do sol, entrou o gás carbônico que já está no ar e saiu o oxigênio, né? E o açúcar produzido é distribuído para toda a planta que ela precisa para sobreviver. Então é isso, pessoal. Ali embaixo tem um Você Sabia? Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? Não é a respiração das plantas. A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração ocorre o oposto. As plantas utilizam o gás oxigênio de ar e liberam o gás carbônico. Então, a gente não pode falar que a fotossíntese é a respiração das plantas, né? A fotossíntese, além de fazer esse processo de respiração que nunca para, ele também fornece nutrientes para essa planta, né? Olha que interessante. Aí, pessoal, vocês vão lá para a página 25, responder a página 25. O exercício 1 é para vocês completarem, ok? Então, ali naquela linha, vocês vão completar que parte da planta é aquela linha onde está aquele quadradinho. Por exemplo, aqui, que parte que é essa? É uma folha. Que parte que é essa aqui? É um fruto. Que parte que é essa aqui? Você vai desenhar uma flor. E que parte é essa aqui? É o caule. Então, o que você vai fazer? No quadradinho, você vai desenhar o que está faltando e no risquinho você vai escrever o que é, beleza? Aí, no número 2... não precisa desenhar, né, gente? Tem aqui pra colar, ó. Ei, professora Sara, tem aqui. Você vai recortar e colar nos quadradinhos que tem aqui e escrever
que parte que é, ok? No número 2, você vai marcar, traçar linhas, né, correspondentes. Então, local em que ocorre a fotossíntese. Então, aonde que é? A fotossíntese ocorre na raiz, no caule, nas folhas, né? Onde que ocorre a fotossíntese? Aí você vai fazer um risquinho da letra A até onde que ocorre a fotossíntese. Absorve água e sais minerais. É na folha? É no caule? É na raiz? Né? Transporta a água das raízes para outras partes da planta. É na folha? É no caule? É na raiz? Local por onde a água sai da planta. É na folha? É no caule? É na raiz? Ou fixa a planta no solo? É aonde, né? Qual parte da planta? E aí também responder a página 26, exercício 3, ele tá falando que a Lúcia viajou por uma semana e quando ela voltou para casa, percebeu que a sua planta estava murchinha, né? Como na foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. Então, você vai responder a letra A. O que pode ter acontecido para a planta de Lúcia murchar? E de que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Então, lembra que a gente falou? O que uma planta precisa para ficar saudável? Né? Existem coisas aí que são necessárias para a planta sobreviver e ficar saudável. No número 4, ele vai falar, é uma ilustração representando um experimento com plantas. Então, para você observar. Então, tem ali a planta A, a planta B, tem o sol e tem como se fosse uma caixinha ali, né? Que ele vai tampar a planta A. Daí você vai responder, qual das duas plantas terá dificuldade para sobreviver? E a letra B complete a frase a seguir, beleza, pessoal? Então, são atividades bem tranquilas sobre esse tema que a gente estudou hoje das plantas. Um beijo, um abraço, até a próxima aula. Qualquer coisa me chama. Tchau, tchau!